Boa noite, meus irmãos. Nem parece que está queimando. Boa noite. Boa noite, me chamo Guilherme, sou consagrado, fundador da comunidade Cristo Libertador, tenho 38 anos, sou casado há 12 anos com a Natália, minha esposa maravilhosa, lindíssima, está ali, tá bom? Dá um tchauzinho aí. Isso. Sou pai de 5 filhos. Glória a Deus, é isso aí. Lá em casa tem café no bule, é isso aí. 4 meninas e um anjinho lá no céu, que nós não sabemos se é menino ou menina, mas no coração da minha esposa era menino, né? Samuel. Tem a Sara de 8 anos, a Maria de 5, a Esther de 2, vai fazer 3, e a Rebeca que está dormindo ali de 6 meses, tá bom? Sou arquiteto, sou teólogo, e é uma grande graça poder estar com vocês aqui nesta noite. Diz para quem está do seu lado: Deus tem uma profecia para você hoje. Diz para ele: hoje você não vai voltar para casa de mãos vazias. Fala para o irmão mostrar a carteira para vocês. Quem trouxe carteira, mostra a carteira para o irmão, vê se tem dinheiro dentro. A minha não tem, ó, vou mostrar para vocês. Ó, a minha geralmente não tem, ó. A minha tem notinhas. Mas diz para o seu irmão: hoje você vai voltar com o bolso cheio, meu irmão. E não vai ser de dinheiro, diz para ele. Vai ser de algo que vale mais do que dinheiro. Olha lá, ela tá rica, 10 reais, você é louco, 10 reais na carteira de um missionário é muito dinheiro, sim ou não? O dia que eu tenho 10 reais na minha carteira em nota, eu me sinto muito rico, porque geralmente eu não tenho, e na conta então, deixa pra lá, vamos nem falar desse assunto aí. Bom, o Senhor me chamou hoje para falar com vocês sobre avivamento. É a série que vocês estão vivendo, sim ou não? Então a primeira coisa que Ele coloca no meu coração é para vocês: se não tem clareza ainda, precisam ter essa clareza. O Senhor, Ele só aviva um coração quando Ele tem uma grande missão para esse coração avivado, certo? Os irmãos que escolheram esses temas não escolheram porque eles gostam do tema, ou porque eles gostam de clamar só o Espírito Santo por clamar. É porque, sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo de Deus, ele tem algo muito grandioso para você, jovem sarado aqui da parada inglesa. Ele tem algo muito grande, sabe? Algo grande, algo forte, algo assim que vai te seduzir de uma forma que você não vai conseguir dizer não. Esse tempo que vocês estão vivendo de avivamento é porque o Senhor tem algo grande para você, algo grande para esta missão, algo grande para este grupo de pessoas, algo grande para o Daniel e para a esposa do Daniel, que eu sempre esqueço o nome, irmã, eu sempre esqueço o nome. Daniela, agora eu sempre esqueço, eu sempre acho que é Daniela, mas não é possível, eu estou viajando. Então, tem algo grande, eu não tenho dúvida. E aí aquilo que o Senhor colocava no meu coração para falar para vocês em relação a isso, eu vou falar hoje, certo? Diz para quem está do seu lado: não fique com medo. Diga para quem está do seu lado assim, ó: se ele gritar, não é porque ele está bravo, é só o jeito dele. Fala para pessoa que está do seu lado. Não fica com medo, é só o jeito dele. Ele é colérico, ele é assim, ele fala alto, ele se empolga, mas ele não está bravo com você, certo? Bom, quando eu rezava por vocês, o Senhor me dava a visualização de um coração. E essa visualização se confirmou hoje, porque o Daniel por algumas vezes falou de coração hoje. E aí eu perguntava: Senhor, mas o que o Senhor deseja falar com estes jovens sarados em relação ao coração? Bom, o tema é avivamento. Nós estamos na nossa comunidade passando pelo ano do Espírito Santo. O ano do Espírito Santo na nossa comunidade está sendo um ano em que o Senhor deixou muito claro para nós que Ele quer nos avivar. Então nós estamos em sintonia com vocês. E nós recebemos uma formação por áudio fantástica do Padre José Eduardo.
Vocês conhecem o Padre José Eduardo? Vai estar pregando no Redenção de vocês, sim ou não? Vocês sabem que vai ter redenção e que vocês estão organizando, sim ou não? Ah, que bom que vocês sabem, né? Bom saber, né? Eu conversando com o Júlio da Aliança de Misericórdia, Júlio Neto, diácono, ele falava para ele: irmão, eu queria uma formação assim, mas queria uma coisa diferente, sabe? Eu queria um negócio mais do mesmo. Ele falou: irmão, nós recebemos uma formação sobre avivamento fantástica, são 6 áudios, cada áudio tem mais de 1 hora, mas é assim, é um negócio espetacular. Depois eu vou dar esses áudios todos para o Daniel, se ele achar pertinente, ele passa para todos vocês, porque é o Padre José Eduardo dando aula, né? Show de avivamento, assim, é um negócio fantástico. E aí, quando eu pensava naquilo que eu ouvi nesses áudios, pegava aquilo que o Senhor falou comigo em relação a vocês de coração, Ele me dizia: diga para eles que o coração deles precisa ser um coração CDF. O seu coração, para ser um coração avivado, querido jovem sarado, ou querido não tão jovem sarado, ou querido jovem não tão sarado, precisa ser um coração CDF. Diz para o seu lado: seu coração tem que ser CDF. Lá quando eu era mais jovem, CDF significava, era a sigla utilizada para você zoar o nome daquelas pessoas que gostavam de estudar, né? Então você dizia que eles eram bumbum de ferro, né? É lógico que o C não é de bumbum, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Era aquela pessoa que sentava e estudava. E aí, é claro, eu falei: Senhor, mas como assim CDF, Senhor? E ele falou: olha, eu vou explicar. Então, anota aí. Anota, você tem que anotar. O C do CDF é porque você precisa ter um coração contrito. Um coração contrito. O D do CDF do seu coração é porque você precisa ter um coração desejoso. Desejoso. E o F é porque você precisa ter um coração fiel. Então nós vamos explicar cada um desses termos, tá? Eu vou falar bem rápido porque eu quero rezar com vocês. Mas você precisa ter um coração contrito, desejoso e fiel. Se você quer viver o avivamento que o Senhor tem preparado para você, jovem sarado da parada inglesa, se você quer ter este avivamento, porque você vai precisar deste avivamento para a próxima fase, que eu não sei qual é. Aí você pergunta lá para o Daniel, para a Daniela. Então, eles também não vão saber, né? Porque as pessoas acham que só porque a gente é fundador, a gente tem todas as respostas e a gente sabe de todas as coisas. Mas na maioria das vezes a gente não sabe de nada. A única diferença é que nós somos chamados a dar o passo primeiro no escuro. Entendeu? Mas o Senhor está dizendo que vai ter uma próxima fase. Bom, pega aí na sua Bíblia, no livro do profeta Joel. Joel é meio difícil de achar na Bíblia. É depois do profeta Oséias, Antigo Testamento. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Vamos entender o que significa ter um coração contrito. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim, dos 12 seguintes, tá? Agora, portanto, oráculo do Senhor: retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e gritos de luto. Rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quem sabe, talvez ele volte atrás e se arrependa, e deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para Senhor vosso Deus.
tocai trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a comunidade, convocai os jovens sarados, congregai os anciãos, reuni os jovens, os lactentes, que o esposo saia de seu quarto e a esposa de seu aposento. Entre o pórtico e o altar chorem os sacerdotes, ministros do Senhor digam: Senhor, tem piedade do teu povo, não entregues à vergonha a tua herança, porque as nações zombem deles, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo por sua terra e teve piedade de seu povo. Palavra do Senhor. O livro do profeta Joel está nos relatando quando o povo estava muito imerso no pecado. O livro anterior ao livro do profeta Joel é o livro do profeta Oséias, e o profeta Oséias, por inúmeras vezes, compara Israel com uma prostituta, uma mulher que não se arrepende dos seus pecados e que trai a todo momento o seu esposo, o seu marido. E o profeta Joel, com uma linguagem mais doce, vem dizer: ei, é hora de você, Israel, é hora de vocês, jovens sarados, é hora de vocês que desejam Cristo libertador, um avivamento verdadeiro. Primeiro entenderem que o Espírito Santo não faz unidade com quem tem vida dupla. O Espírito Santo não faz unidade com quem escolheu viver no pecado. O Espírito Santo não faz unidade com hipócritas. Veja, eu não estou falando pecadores, porque todos nós somos. Agora, existe uma diferença entre aquele que escorrega e aquele que se joga no buraco de propósito. Se você escorregou, se levante, peça ajuda ao Espírito e preste atenção para que você não escorregue mais. Agora, se você vem escorregando de propósito, se você vem se jogando no buraco, isso não é escorregão, isso não é uma situação que você não sabia, de ignorância, não, é uma situação que já se transformou racional na sua vida. Um exemplo meu: quando eu estava namorando com a minha esposa, nós namoramos 9 anos para casar. Nunca namore tanto tempo assim para casar. Castidade é linda, mas é muito difícil de ser vivida. Os 4 primeiros anos nós conseguimos viver a castidade. Os próximos 5 anos foi uma balbúrdia. E aí eu percebi que muitas vezes a gente estava se enganando. A gente falava assim: faz 2 meses que a gente está conseguindo viver a castidade. Caía. Passava 2 meses, caía. Passava mais 2 meses, caía. Isso não era castidade, isso era pecado programado, sim ou não? Eu vou ficar 2 meses aqui de boa, na primeira ocasião, o que a gente fazia? Nós não podemos ter essa postura. Nós não podemos programar o pecado. O Espírito Santo, ele não entra no coração que programa o pecado. Eu e você, se queremos ter um coração avivado, precisamos ter um coração contrito, que é o quê? Um coração que reconhece, um coração que reconhece as suas misérias, um coração que se arrepende do que fez, um coração que se envergonha diante daquele pecado, um coração que se envergonha de vir aqui e ficar dançando na frente de Jesus Cristo se está em pecado. E veja, se o Espírito Santo encontrar em você um coração contrito, a primeira barreira para que esse Espírito venha sobre você e te faça um homem santo, um homem novo, já vai ter sido quebrado. Coração contrito. Nem sempre o nosso coração está extremamente arrependido de um determinado pecado. Às vezes a gente está arrependido não porque a gente ofendeu a Deus, a gente está arrependido porque a gente está com medo de ir para o inferno. Cutuca quem está do seu lado e pergunta: você tem medo de ir para o inferno? Tem não? Quem tem medo de ir para o inferno, levanta a mão.
Às vezes a gente procura o sacerdote porque a gente está com medo de ir para o inferno, não porque a gente acha que não vai fazer mais. E veja, se você está com medo de ir para o inferno, tudo bem, não é a perfeição, mas já é o começo. Que você comece tendo medo de ir para o inferno, que depois, como Santo Tomás de Aquino diz, que você tenha um coração que tem medo de perder o favor de Deus, que depois você tenha um medo de perder a graça de Deus, e que por último, quando você tiver um coração perfeitíssimo, que você tenha medo de perder Deus. Os santos, eles tinham um coração contrito perfeito, um coração que temia Deus. E o que era esse temor perfeito? Eles não tinham medo de ir para o inferno. Santa Teresa d'Ávila dizia que se Deus fosse para o inferno, se ela descobrisse que seguir Jesus era ir para o inferno, ela iria com ele. Ter um coração contrito perfeito não é ter medo de ser punido pelo próprio pecado, das penas temporais. Deus vai retirar a bênção de mim, eu vou perder o emprego, eu vou perder o marido, não, mas se for isso, já é um bom começo. O temor perfeito, o coração contrito, não é aquele que se arrepende porque tem medo de perder as graças que Deus dá. Um coração contrito perfeitamente é aquele que tem medo de perder ao próprio Deus. Sabe, eu reconheço que esse Deus me ama, se sacrifica por mim. Eu não quero ofendê-lo porque é algo absurdo. Então nós precisamos cultivar esse coração contrito. Diz para quem está do seu lado: para de se jogar no buraco de infeliz. Se você já sabe aonde é o buraco, e se você sabe que aquela rua está com buracos, não passe mais nelas. Pega um desvio, vá por outro lado. Deu para entender o que é um coração contrito? Um coração arrependido. O profeta Joel diz: sacerdotes chorem, anciãos chorem, jovens chorem diante do altar, chorem diante do sacrifício, se humilhem, reconheçam a merda que vocês são. Coração CDF, contrito. Coração desejoso. Você sabia que o cristianismo é a religião do desejo? Sim ou não? Quem acha que desejo é pecado, levanta a mão. Pois é, graças a Deus que poucas pessoas acham, ou pelo menos poucas tiveram coragem de levantar a mão. Desejo não é pecado. Eu, Guilherme, homem, Deus, quando me fez, colocou em mim a minha masculinidade, e dentro da minha masculinidade sadia está o desejo pelo feminino. O problema não é o desejo, o problema é a desordem que muitas vezes esse desejo está. O Christopher West, que é um grande teólogo da nossa igreja vivo, né? Ele propaga a teologia do corpo aí para cima e para baixo, ele é muito top. Tem uns vídeos lá em inglês no canal dele maravilhosos, e tem alguns livros muito interessantes sobre que ele fala sobre desejo, sobre sexo, sobre um monte de coisas. Ele diz: o cristianismo é a religião do desejo. Meus irmãos, olha para a cruz. Você acha que daria para um homem passar por aquilo se ele não tivesse desejo? Se ele não fosse um homem apaixonado? Não é à toa que aquilo se chama paixão de nosso Senhor. A paixão é a representação, é a manifestação externa de um desejo ardente tão grande que não é possível ser contido. Quem já esteve apaixonado aí, levanta a mão. Meu Deus, que vida triste, tem um monte de gente que nunca se apaixonou. É tão maravilhoso se apaixonar. O problema só é o que você vai fazer com essa paixão. Calma, né? Mas veja, a paixão faz a gente fazer coisas assim maravilhosas. Olha uma loucura que você já fez com o Daniel.
loucura, sim, loucura. Foi no jogo do São Paulo, loucura, isso é uma loucura. Você é corintiano, foi lá no jogo do São Paulo, é uma loucura, sim ou não? É uma loucura. Agora, e o Daniel? Cara, ele se casou com uma corintiana, é a maior loucura ainda. Sim ou não? Entre as loucuras, a dele está mais louca ainda. Sim ou não? Para mim, eu sou palmeirense. Velho, você é louco. Você sai, em nome de Jesus, está amarrado. Veja, o que nós vemos na cruz é a loucura de um Deus apaixonado, um Deus que tinha tanto desejo de que a obra-prima dele, que é eu e você, não se perdesse, um Deus que tinha tanto desejo, que tem tanto desejo para se reunir conosco novamente na eternidade, um Deus que tem tanto desejo para se unir em matrimônio contigo, um Deus que está tão apaixonado por ti que ele não pôde se conter. Veja o que ele fez: ele saiu da imanência, ele estava de boa lá na Santíssima Trindade, e ele se encarna, sendo Deus se fez homem, loucura. Sendo homem, foi para a cruz, e não foi bonitinho como está nesse crucifixo, foi pior, muito pior. Não tinha sequer aparência humana, loucura. Não contente com isso, ele se fez pão. Ele deu para mim e para você a carne dele para nós comermos. Então veja, não tem como o Espírito Santo avivar o meu coração se não for cultivar dentro do meu coração um coração desejoso. O desejo é pecado? Não. Nós temos desejo, nós precisamos ordenar esse desejo, e o Espírito Santo está desejoso de ordenar o nosso coração. Um coração contrito, um coração desejoso, fiel. O seu coração precisa ser um coração fiel. No dicionário está escrito assim: fidelidade, constância nos compromissos assumidos com outro. Guilherme, o que é fidelidade? Bom, segundo o dicionário, fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. Se nós queremos ser avivados, além de ter um coração contrito, arrependido, um coração envergonhado das nossas fraquezas, e ao mesmo tempo um coração desejoso, porque o Espírito Santo faz isso, tá? Quem te mostra vergonha e faz com que você se sinta envergonhado e quer ficar te julgando é Satanás. Quando o Espírito Santo te mostra os seus pecados, ele te envergonha, mas ao mesmo tempo ele te dá um desejo de fazer diferente. Então, contrito e desejoso, aí você diz: Senhor, eu quero esse compromisso contigo. O Senhor não olhou para as minhas misérias, o Senhor não olhou para as minhas mazelas, o Senhor me aceitou como eu sou. O Senhor aceitou esses meus desejos desordenados, o Senhor ordenou esses desejos. Eu quero esse compromisso contigo. E então o nosso coração precisa ser um coração fiel, constante nos compromissos. E aí isso vai das coisas mais simples. O Daniel pediu para rezar o terço todos os dias. Reza o terço todos os dias. Eu tenho que vir sábado à noite no Jovens Sarados. Venho todos os sábados à noite. Ah, Guilherme, mas eu tive o aniversário da minha mãe. Manda ela marcar o aniversário no domingo. A minha mãe já sabe que se ela marcar qualquer coisa, não importa, quarta-feira, que é o dia da espiritualidade da nossa comunidade, ela não vai ter a minha presença. Então ela não marca.
Isso é ordenar a vida. A gente fala assim: Senhor, vem e ordena a vida da minha família. Senhor, vem e põe regras e ordena que está uma bagunça. Aí você começa a vir no Jovem Sarados de quarta-feira. Sua família é uma zona. O Jovem Sarados é todo sábado, beleza. Aí na primeira festa que sua família dá, você fala: Daniel, não posso ir. Pô, mas você não queria que ele ordenasse a tua família? A sua família precisa saber que de sábado ela não pode mais contar com você. Por quê? Porque você está servindo a Deus, porque você está se abastecendo, porque você está buscando a santidade. Eles que marquem outro dia os compromissos deles. Ou então, pague o preço de eles festejarem sem você. Isso é coração fiel. Sabe? A gente romantiza demais, é lindo, né? Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Só que aí tem um aniversário sábado à noite e o fogo já não está tão cerrado no meu peito, né? O fogo parece que do coração foi pro rabo, né? Vai para outro lugar. Aprendi com a Thalita. Thalita tá agora no canal do Fogo. Tem um vídeo lá muito top que ela fala desse negócio do fogo no rabo. Depois vocês acompanhem lá. Estão entendendo isso? Sim ou não? O que é ter um coração fiel? Porque senão, né? Eu quero ser mártir por Jesus. Eu quero morrer. Eu quero me unir à cruz. Jesus, eu me uno ao seu sofrimento na cruz. Mas hoje não, Jesus, porque hoje, na verdade, a minha avózinha faz 75 anos e eu preciso ir lá comemorar o aniversário com a minha avózinha de 75 anos. Desculpa, se você não consegue faltar nos aniversários de 75 anos da sua avózinha, você é um banana e não vai dar certo na cruz. Mas é minha avózinha. Marca o almoço com ela no domingo. Fala: avó, sábado eu não posso. Não fica triste comigo, eu não posso, eu tenho compromisso nesse dia com Deus. O Deus que vai te receber daqui a pouco, inclusive. Porque 75 anos já está quase, né? Certo? Amanhã a gente passa o dia juntos. Vó, não tem como, em vez de ser sábado à noite, marcar a festa no domingo? Mas você só pensa na igreja. Mas você só pensa em Deus. Mas você coloca a igreja acima de tudo. Sim, é isso que tem que acontecer. Ou você está clamando avivamento só para sentir, que nem os meus professores de teologia que não gostavam da renovação falavam: você está querendo sentir só o calorzinho que sobe e o foninho que desce? Não dá, né? Um coração avivado é um coração fiel, um coração que independente do que aconteça vai estar ali. Exemplo de fidelidade, Maria Santíssima. Aonde ela estava quando Jesus estava mostrando todo o seu desejo pela humanidade? Aos pés da cruz. Ela estava ali. Um outro ponto que tem de fidelidade no dicionário que eu acho muito interessante: aquele que é fiel demonstra zelo, respeito por quem ele tem um compromisso. Que reforço primeiro, veja, eu peço avivamento, eu peço fogo forte, aquece a chama em mim. Só que ali eu não demonstro zelo. Eu tenho que tirar as músicas para servir, eu não tiro. Eu tenho que interceder todos os dias pelo tema que vai ser falado, eu não rezo. Eu tenho que ler a palavra, eu não leio. Eu tenho que ter vida de oração, eu não tenho. Eu tenho que obedecer os meus superiores, eu não obedeço. Eu tenho que entregar o bendito vídeo editado no dia que eu preciso entregar, eu não entrego. Mas calma aí, o compromisso não é comigo. Este sinal aqui da minha comunidade é um compromisso que envolve a todos nós, mas a aliança é minha, do Guilherme com Deus. Se os meus filhos não quiserem fazer aliança com Deus, não façam.
O problema é deles. Agora, se quiserem usar a mesma aliança que eu, vão ter que assumir o mesmo compromisso que eu assumo. Vão ter que buscar dar respostas melhores do que as que eu dou. Não vai ter que dar resposta igual eu, não. Vai ter que dar resposta melhor do que a que eu dou, porque as minhas respostas ainda são ruins. Você quer ser jovem selado parada inglesa? Você não tem que querer ser igual o Daniel, você tem que querer ser mais que ele, mais fiel, mais orante, mais ungido, mais desejoso, mais penitente. Não para competir com ele, mas para entender que, veja, você precisa responder a um Deus que deu tudo por você. Vida Ele deu, mãe Ele deu, Espírito Ele deu, tudo. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: entendeu o que é um coração CDF? Agora, um ensinamento que tiro lá do livro dos áudios do Padre José Eduardo. Quando nós cantamos, coração, fogo cerrado em meu peito, nós não estamos falando do nosso coração físico. Nosso coração físico não tem nada dentro dele, está no ser sangue. Quando a gente fala em coração, é o jeito ocidental de dizer o lugar onde estão as minhas emoções, as minhas memórias. Mas no fundo, este lugar não é aqui, este lugar é aqui. Dá um croque em quem está do seu lado e vê se tem coisa lá dentro. Tem? Está oco? Dela está oco? Um coração desejoso significa que você vai ter uma alma desejosa, uma alma penitente, uma razão penitente, uma razão desejosa, uma razão fiel. Estão entendendo isso aí, sim ou não? Então veja, para que vocês possam dar o próximo passo, e me parece que o tempo de dar o próximo passo está chegando, sim ou não? A irmãzinha está assim, ela não sabe se ela chora ou se ela ri. Está chegando. Corra. Você está precisando de mais contrição? Peça ao Espírito. Você está precisando de mais desejo? Sua relação com Deus está morna, com todo respeito, está meia bomba, está broxante. Peça para Deus mais desejo. Está faltando fidelidade. Você é daqueles que mete o louco, que fica inventando desculpa para se economizar, para se preservar. Peça para Deus maior fidelidade. A pregação sobre avivamento é isso. Só que quando eu estava rezando ali, o Senhor falava algumas coisas no meu coração que eu gostaria de falar com vocês. Eu quero falar agora, não quero falar na hora que a gente começar a rezar, porque na hora que a gente começa a rezar, a gente fecha o olho, a música toca, os meninos batem na bateria, e aí o pregador fala, profetiza, e às vezes as profecias ou não são escutadas porque o som não está muito bom, ou então eu finjo demência, que não é comigo. Mas então eu vou falar aqui com tudo aceso, com clareza, para que você entenda o que está acontecendo. Hoje eu estive num congresso, numa conferência para famílias, muito bacana, aqui próximo, aqui no Salesianos, muito top. E uma fala ali de um dos pregadores me chamou muito a atenção, e o Senhor falou para mim assim: isso aqui é para você, mas eu quero que você diga isso para os jovens sarados. Num determinado momento o pregador disse assim: contam que Pizarro foi um grande conquistador espanhol que chegou nas Américas. Dizem que ele foi o grande responsável pela colonização das Américas espanhola, os países de língua espanhola.
O conquistador espanhol, pouco depois de desembarcar na América do Sul com seus homens, mandou queimar os navios que os tinham levado até lá. Estranha atitude que poucos se teriam atrevido a tomar, pois havia um oceano a atravessar para regressarem para casa. Mas a verdade é que também não foram muitos aqueles que deixaram o seu nome na história por terem realizado feitos notáveis. É certo que podemos criticar as conquistas de Pizarro e a forma como ele as realizou, porque alguns dizem que foi muito violenta, que infringiu grandes violências ao povo que vivia naquela época, teve muitas guerras, etc. e tal. Mas este gesto concreto de mandar queimar os navios é muito valioso. Ele conhecia a extrema dificuldade da tarefa que perseguiam, sabia que viriam perigos incontáveis, terrores, mortes, doenças. Temia o desconhecido que se afigurava pavoroso. Conhecia os seus homens e conhecia-se a si mesmo. Bate no seu peito e diz assim: eu sei que eu sou bundão. Olha para o seu lado e fala: você também é bundão, eu sei. Pizarro sabia dos seus homens, ele também estava com medo, mas não admitia outra coisa senão cumprir o objetivo. Cortou a retirada e os navios arderam. O único caminho a partir de então era em frente até o fim, e ele conseguiu. Guilherme, o que tem a ver isso com a gente? Então vou dizer: para o próximo passo, vocês vão precisar queimar navios. O que significa isso? Eu não estou entendendo. Significa que não vai ter como voltar atrás. Significa que quem tem autoridade, Daniel, Daniela e não sei mais quem, vai ter que mandar arder em fogo os navios que podem trazer qualquer tipo de segurança, para que vocês voltem atrás no passo que vocês estão prestes a dar, que eu nem sei qual é. Porque a inspiração que o Senhor dá, a inspiração que o Senhor coloca no nosso coração, diz Santa Teresinha, é a única frase que eu sei dela, mas é muito top. A inspiração que Ele coloca, Ele há de ajudar a se cumprir. Se Ele te mandou entrar em um lugar onde este lugar traz terror, traz pânico, traz ameaça de doença física, traz ameaça de solidão, traz ameaça de abandono, não tenha medo, ou melhor, ainda que tenha medo, vai e faz um favor, na coragem que te sobra, queima tudo aquilo que pode ser possibilidade de voltar para trás, ou do contrário, pare de cantar aquela música do Morada: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Olha, se você não tem para onde voltar, então aí o papo muda, né? Aí o papo muda. Não tem mesmo para onde voltar? Ah, Guilherme, mas eu não estou entendendo que navios são esses. Bom, para os jovens sarados, o Pizarrão ali vai saber quais são aqueles que ele tem que queimar. Agora, no seu pessoal, entra no seu quarto, reza e pede para o Senhor te mostrar o que você precisa queimar. É o seu namoro? Matrimônio não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Até porque isso que eu acabei de falar para vocês, o pregador lá deu em relação ao matrimônio, porque hoje as pessoas casam já pensando em separar. E o casamento é esse queimar o navio. Eu caso e, meu filho, se a minha esposa virar uma bruaca amanhã, eu vou ficar com ela. Se ela ficar careca, eu vou ficar com ela. Se ela virar chata, eu vou ficar com ela. Se ela continuar bonita, eu vou ficar com ela. Se ela tiver um câncer, eu vou ficar com ela. Se ela não tiver nada, eu vou ficar com ela. Estão entendendo por que o nosso coração precisa ser tão contrito, tão desejoso e tão fiel? Porque se ele não for contrito, se ele não for desejoso, se ele não for fiel, quando você desembarcar nas Américas, que você vê aquela indiarada, tudo querendo te comer vivo, você vai pular fora do barco.
E a outra coisa que o Senhor me falava, antes da gente começar a rezar, que eu queria falar para vocês, quando a gente estava cantando ali, me chamou bastante atenção. A primeira vez que eu venho aqui no grupo de oração de vocês, e que vocês ensinam músicas novas. Geralmente as músicas são mais conhecidas, né? E o pau quebra e vai do começo ao fim o pau quebrando, né? E o Senhor falava para mim assim: diga para eles que eu quero eles assim, que eles não tenham medo de aprender coisas novas. Porque se eu tivesse chamado eles para ficar sempre nas mesmas coisas, eu não precisaria ter chamado. Eu quero assim. Teve um momento que o Daniel não pôde estar aqui, né? O Daniel, sei lá, foi para lá fazer alguma coisa, deixou o nosso irmão ali conduzindo. O irmão tentou ali no esforço, a banda não estava ajudando, certo? Estava meio ruim, não estava? Quem estava segurando era a irmãzinha dançando aqui, toda sorridente, dançando, fazendo os passos, toda, né, segurando tudo. Então, veja, mas é isso. Nem sempre quem está à frente vai estar à frente. E não é tudo que depende de quem está à frente, porque uma andorinha não faz verão. E é preciso que os corações verdadeiramente avivados venham à frente. Ah, mas eu vou passar vergonha, eu não sei direito. Vem à frente. Vem à frente. Não tenha medo. Não tenham medo do novo que Deus está preparando para vocês. De vez em quando vai parecer meio desencontrado. Eu sei do que eu estou falando. Em um determinado momento da minha vida, como comunidade, eu tive que deixar uma paróquia. Eu tive que ouvir que eu estava querendo fundar a minha igreja. Eu tive padres que não gostaram, pessoas que eu amava e que caminhavam comigo há tantos anos no ministério me deixaram. Os músicos que eu tinha, que eram top, foram todos embora, só ficaram os ruins. Os bons meteram tudo o pé. Só ficou os desafinados, que faz mais barulho do que devia. Queima os navios. Não tem medo do novo. Até porque quem está no comando é o Espírito, sim ou não? Então nós vamos rezar agora para que o Senhor te dê este coração CDF, amém? Para que Ele tire de você todo medo.